parte 2. Alteraram novamente o nome do episódio. Ao invés de traduzirem como A Vingança Mutante, decidiram nomeá-lo como Morte aos Mutantes Parte 2. Além dos nomes que citamos no vídeo passado, outros 2 nomes creditados são conhecidos. Francis Moss e Ted Peterson estiveram envolvidos em 2 episódios do desenho dos X-Men, que foram Crepúsculo Vermelho e A Lotus e o Aço. Estou cansado de ser diplomático. O que você fez com o animal? O episódio começa com Wolverine atacando o Homem-Aranha, pois acreditava que o aracnídeo havia atraído Fera para uma cilada. Assim como no episódio anterior, a versão do Disney Plus tem o nome corrigido. Estou cansado de ser diplomático. O que você fez com Fera? A cena em que Wolverine mostra sua garra foi reciclada do episódio passado, mas invertida. Eu não tenho tempo para brincadeiras, louco. Ótimo, porque eu não estou brincando. E na versão do Disney Plus, Eu não tenho tempo para brincadeiras, Wolverine. Spider consegue atrasar o ataque do Duende, mas o vilão chama a atenção de Landon ao destruir uma câmera do prédio. Pode falar, Lewis. Invasor, senhor, no setor 3. Novamente, temos uma referência a Eric Lewald, o principal roteirista do desenho dos X-Men. No episódio passado, esse mesmo personagem havia aparecido com roupa de soldado. Mísseis programados contra o alvo. Exploda aquele maldito mutante para o além. Cai fora. Aqui temos reciclagens do Aranha arremessando o Wolverine e depois virando, uma invertida e outra ao contrário. E depois, Spider magicamente aparece grudado na parede, na mesma posição do episódio da Viúva Negra. Terminaremos nossa briga em algum outro lugar. Engraçado que os mísseis simplesmente ressurgem na mesma máquina. Essa era uma boa hora de colocarem algo que atirasse laser. Deixe ver onde você foi atingido. Não se preocupe. Eu me curo rapidamente. Um mutante que se autocura? Estou impressionado. Ao falar sobre os poderes de cura de Wolverine, Spider parece citar uma passagem da Bíblia, presente em Lucas capítulo 4, versículo 23. Em inglês, ele faz uma afirmação, numa entonação meio zoeira, enquanto em português, ele faz uma pergunta retórica. Eu não estou aqui para impressionar você. Onde está o animal? Já te disse, eu não sei. Não o vejo desde ontem, quando ele me contou a respeito desse lugar. E mais uma vez, Eu não estou aqui para impressionar você. Onde está o Fera? O que é que há com aquele palhaço vestido de bruxa? Ele afirma com certeza que Landon planeja destruir todos os mutantes. palhaço vestido de bruxa? Em inglês, Wolverine fala de um palhaço vestido numa fantasia de Dia das Bruxas. Vou ver se descubro isso eu mesmo. E você vai comigo. Se estiver mentindo, vai virar filé de aranha. Já saquei, Lobinho. Você já pensou numa manicure pra parar essas coisas? Nesse caso, o Disney Plus manteve o diálogo original, com Spider falando lobinho, já que era uma forma zoada de se referir ao mutante. Fera pergunta a Genevieve por que ela está ajudando na pesquisa de Landon. Ela diz que eliminar os fatores da mutação pode ser a única forma de poupar os mutantes. Você mesmo já deve ter pensado assim no passado. Tudo o que ele fez baseia-se em sua própria pesquisa. Minhas primeiras pesquisas. Sim, naquele tempo eu era muito convencido. Queria, acima de tudo, acabar com minha mutação. No original, Fera usa a expressão self-loathing, que significa não gostar de si mesmo. Em português mudaram o sentido da fala, com ele se chamando de convencido. Interessante que a forma humana de Fera foi mostrada em apenas 2 episódios no desenho dos X-Men, sendo algumas fotos antigas e usando o uniforme original dos X-Men. Não é legal ser mutante. Os mutantes são monstros. Essa senhora está muito revoltada. Essa fala de Fera era para ser uma referência à peça Hamlet, criada por William Shakespeare. Em uma fala da rainha Gertrude, presente no ato 3, cena 2, ela diz algo como: "Parece-me que a dama faz protestos demasiados." A sutileza não é seu ponto forte, não é mesmo? Eu nem sei soletrar essa palavra. Você que tem o dom do olfato, pra onde vamos? Sinto o cheiro de encrenca. Belo nariz. A zoeira tá liberada nesse episódio. Esses dois vão ficar nessa o episódio inteiro. Notem que a música dos X-Men toca ao fundo, sendo misturada com o tema do Aranha. Que ótimo. Agora eu vou brincar um pouquinho. Em inglês, o Duende fala que vai brincar de doces ou travessuras, aquela brincadeira do Dia das Bruxas. Pesquisa de mutações genéticas. Computadora, abre-te sésamo. No original, o Duende usa a expressão open wide, usada, por exemplo, quando querem que a criança abra a boca para dar comida.
Em português, escolheram Abre-te Sésamo, a expressão usada para abrir a caverna com tesouros na história de Ali Babá e os 40 Ladrões. Parte da cena é reciclada do seu episódio de estreia. Dá até para notar a base do Rei do Crime ao fundo. Todos os dados do código genético mutante foram transferidos para o CD-ROM. Ao mesmo tempo que fica legal, é meio estranha essa cara 3D na tela. Como eu já comentei em outro vídeo, o uso de 3D foi um pedido dos produtores para chamar a atenção do público, já que estava se tornando moda nessa época. Também aproveitaram para colocar um 3D para representar o vírus que o doente coloca no computador. Ele apaga os dados e se torna a única pessoa com as informações do gene mutante. Durante a perseguição, temos a mesma cena dos soldados avançando. Logo depois, dá para notar que as teias param no ar, parecendo que tem uma parede invisível atrás delas. Bela jogada, garoto. Você também não foi nada mal para um velho. Aquela velha troca de elogios. Interessante que nenhum dos dois se conhecem bem, então nem daria para ter certeza da idade. Por causa da censura, esse foi o jeito que acharam para Wolverine derrotar os guardas. Deixa a gente descer! Eu quero descer! Deixa a gente descer! Não fiquem pendurados esperando por nós. Em inglês, ele usa a expressão hang around, que tem o sentido de fazer as coisas devagar ou ficar de bobeira. Hang também tem o sentido de pendurar, e como eles estão no teto... Landon inicia os procedimentos para fazer o teste em Fera, e notamos que Genevieve começa a ter suas dúvidas sobre o experimento. Senhor, o Homem-Aranha e o Lobão estão indo para o seu laboratório. Não precisa impedi-los! Está me ouvindo? A versão do Disney Plus, bom, vocês já entenderam. Senhor, o Homem-Aranha e o Wolverine estão indo para o seu laboratório. Não! Bom trabalho, Lobinho. O único problema é que não há nenhuma saída. Então terei que fazer uma. Legal! As garras são certamente mais úteis que as portas. Esse é um dos poucos momentos que o Lobinho, digo Wolverine, tem a chance de usar de verdade as garras de Adamantium. Já limitavam seu uso no desenho dos X-Men, mas aqui limitaram ainda mais. Pode dizer adeus às suas teias, seu rastejador de paredes. Da próxima vez, não entre sem bater. Nossa, o Praçódia tá liberado nesse episódio. Destruam esse homem imediatamente! Landon fala algo um pouco diferente em inglês. Ele diz parem-no antes que ele estrague tudo. Temos a música do desenho dos X-Men tocando ao fundo novamente, além da terceira reciclagem dessa cena. Queria saber como o Wolverine derrubou os dois com um pé só, sendo que os guardas estavam lado a lado. E temos outra reciclagem de cena. O que é isso? Uma sopa de mutante? Sou apenas um passarinho numa gaiola dourada. No original, Wolverine se pergunta se é uma competição de comida mutante. Até achei a fala sopa de mutante muito mais legal. A fala de Fera pode ser referência à música A Bird in a Gilded Cage, lançada no ano de 1900 por Arthur J. Lamb e Harry Von Tilzer. Wolverine tem a grande ideia de pular na gaiola, mas acaba sendo eletrocutado por suas barras e quase cai na mistura criada por Landon. Perfeito! 2 mutantes com uma cajatada só. Mandaram bem na adaptação aqui. Em inglês, é dito matar 2 pássaros com uma pedra só, mas aqui no Brasil é bem mais comum falar matar 2 coelhos com uma cajadada só. Para trás, Frankenstein! Outro detalhe que normalmente passa batido é o nome Frankenstein. Spider faz certo em chamar Landon assim, já que esse era o nome do doutor que cria o conhecido monstro. Originalmente, a criatura não tinha nome, mas como era mais comercial que ela fosse nomeada, decidiram chamá-la de Frankenstein. Ei, animal, precisa de ajuda? É, uma pequena ajuda, até que não seria nada mal. E na versão do Disney Plus, Ei, fera, precisa de ajuda? o duende aparece e Landon tenta acertá-lo. O vilão voa tanto em círculos que Genevieve fica até com os olhos bugados. Um dos tiros acaba acertando a sustentação da gaiola, mas Spider consegue evitar que ela caia na mistura. Homem-Aranha, mantenha esse negócio parado, senão o Lobão estará perdido. Sem problemas, mas faça o que fizer, não me faça rir. E na versão do Disney Plus, Homem-Aranha, mantenha esse negócio parado, senão o Wolverine estará perdido. Sem problemas. achei legal que os animadores prestaram atenção num detalhe. Como o cabo se partiu, a gaiola não tem mais barras eletrificadas.
A situação está crítica, senhor. Landon está caçando o Duende. O Homem-Aranha e os mutantes estão destruindo tudo. É o exército de mutantes que Landon ia criar para mim. Eu acho que essa nunca foi a intenção de Landon, senhor. O desenho mostra que Leewald era na verdade um espião do Rei do Crime. Depois de ver que a pesquisa não iria adiante, ele manda seu espião sair de lá. Eu disse para não confiar em Landon. Preocupe-se com vocês, mais. Ou poderei escolher como alvo da minha frustração. Quis jogar na cara que estava certo e quase sai perdendo. O Duende revela para Landon que apagou os dados da pesquisa e que tem a única cópia em suas mãos. Isso acaba deixando Landon totalmente desesperado. Achado não é roubado. Quem perdeu se escafedeu. A adaptação da fala ficou certa, já que a expressão que ele fala em inglês é normalmente traduzida dessa forma. A parte do perdeu e escafedeu tem suas variações, mas passa a mesma ideia. As cenas de Landon atirando e o Duende voando foram recicladas várias vezes, de vários ângulos. Landon consegue acertar o planador, que perde o controle e esbarra na gaiola. Alguém ligou enquanto esteve desligado? O Duende fica com seu planador travado, enquanto Landon corre atrás dele. Reciclaram várias cenas dele subindo as escadas. Até mesmo a cena com o primeiro degrau, próximo ao chão. Rápido, Lobão, agarre o fundo dessa gaiola. Notem que não tem nenhum rasgo nas costas de Wolverine, apesar do Fera ter arrancado um pedaço enquanto segurava ele. Além disso, a versão do Disney Plus tem o nome arrumado. Rápido, Wolverine, agarre o fundo dessa gaiola. O que era mesmo que estava dizendo sobre perdedores? Faça isso e perderá tudo. Ia ser engraçado se Landon tivesse dito novamente aquela frase de quem perdeu se escafedeu. Oh, Landon, isso foi real. Essa cena ficou toda estranha. Mesmo no original, esse diálogo ficou esquisito, e teve essa cena reciclada do episódio do Duende Macabro, que não encaixa tão bem assim. Landon se desespera e pula no planador do Duende. Ao ver a única cópia do seu trabalho caindo, ele tenta pegá-la e cai na mistura. Esses cientistas sempre mergulham demais em seu trabalho. Vamos brincar um pouco, ah? Seu miserável! Em inglês, ela chama o Duende de animal. Acho que seria estranho ela chamar ele assim em português, já que esse era o nome do Fera na versão antiga. Sem ter mais chance de lucro, o Duende vai embora. O desenho aproveita para fazer mais reciclagens, usando até a explosão do teto do episódio passado. Wolverine então balança a gaiola e Spider solta ela no tempo certo para que caia fora da mistura. Belo trabalho, Homem-Aranha! Um detalhe dessa cena é que no original, quem fala bom trabalho é o Fera, e não o Wolverine. É meio ruim de ver, mas a boca de Fera mexe nessa cena. O que é aquela droga ali? É o resultado final do plano para destruir todas as mutações conhecidas. Todas as mutações conhecidas? Em inglês, ele fala que é o plano para destruir a vida mutante como a conhecemos. Landon consegue sair da mistura, mas ironicamente, ele começa a se transformar em um mutante. Façam alguma coisa! Vocês são mutantes! Usem seus poderes! Não há nada que você possa fazer. Se fosse no outro desenho, Wolverine provavelmente soltaria suas garras e iria sugerir uma cirurgia em Landon. Ele está absorvendo a energia do painel de controle. Sinto muito! Seu Landon! Ele pode ajudar! Foi seu trabalho que criou tudo isso, lembra-se! O quê? Desculpe, Logan. Explicarei tudo isso quando terminar. Eu prefiro nem saber. Genevieve é mó X9, hein? Melhor é a cara triste do Wolverine. Isso não é jeito de tratar uma mulher, meu chapa. Você mostrou mesmo a ele? Cala a boca, seu panaca. Aranha é o rei da zoeira. Legal que colocaram Wolverine falando meu chapa, sendo que no original ele nem fala seu clássico bub. Ele fala panaca em português, mas em inglês ele fala algo como pequeno geek fracote. É a segunda vez no desenho que chamam Spider de geek, sendo que nem conhecem muito bem o jeito dele. O meu maior receio é virar alguma coisa parecida com aquilo. Mais uma reciclagem de cena, só que invertida e aproximada. Essa cena de Spider saindo pelo teto é a mesma do episódio do Duende Macabro. O monstro começa a andar pela cidade, absorvendo energia para diminuir sua dor.
A cada absorção, ele aumenta ainda mais o seu tamanho. Interessante que Genevieve parece não se machucar, apesar de Landon ter uma corrente elétrica passando por ele. Por algum motivo, resolveram inverter as cores do monstro. Antes era verde com olhos amarelos, e aqui ficou bege com olhos verdes. Aqui é John Bird, da Rede J3, com o nosso noticiário ao vivo. O nome com o qual o repórter se apresenta é exatamente o nome do seu dublador. Ele é o mesmo que havia aparecido no episódio da roupa alienígena e no episódio do Duende Macabro. Rogue, está assistindo esse noticiário? Estou ouvindo em alto e bom som. Que criatura horrível essa! O animal e o lobão estão lá embaixo, eles vão precisar da sua ajuda. E na versão do Disney Plus... Vampira, está assistindo ao noticiário? Estou ouvindo em alto e bom som. Que criatura horrível essa! O Fera e o Wolverine estão lá embaixo, vão precisar da sua ajuda. A criatura segue a caminho de Times Square. Quando o monstro pega o helicóptero, vemos de novo aquele mesmo piloto do episódio do Camaleão. Apesar de estar de noite, a janela está com um azul bem claro. Por que não pega alguém do seu tamanho, meu chapa? Achei engraçado que Vampira também chama Landon de meu chapa, igual o Wolverine. Em inglês, ela chama o monstro de grandão. O helicóptero dessa vez não tem a logo da J3, empresa de notícias de Jameson. Comigo você está salva. Aposto que diz isso pra todas as garotas. É, Miranha já conquistou mais uma. Os X-Men se reúnem com o Homem-Aranha para discutir uma estratégia contra o monstro, ou como é chamado por Tempestade, É um acumulador elétrico ambulante. Se nós curto-circuitarmos seu campo de energia físico-elétrica... Falou, eu subo até lá com um cabo elétrico e digo a ele, segure isso. Espere, podemos fazer isso à distância. Se tivéssemos uma antena de micro-ondas ajustada na frequência necessária, é um transmissor suficientemente poderoso para conter aquela energia. ele fala que a antena de micro-ondas é um transmissor, mas no original, ele fala que precisa de uma antena e de um transmissor. Parece que temos uma mente científica por trás dessa exótica máscara, não é, meu amigo? É preciso um cientista para reconhecer outro. Eu não entendi essa cara triste do Fera. Não pareceu ironia nem sarcasmo do Aranha. No original, a única diferença dessa fala foi que Spider chama ele de Garota Azul. Ajuste a frequência em 28 MHz. Pronto, inicie a sequência para alinhar as duas antenas. Tem um erro na dublagem original dessa cena. Em inglês, Spider fala 28 microfarad, sendo que frequência é medida em hertz. Até hoje, esse erro está presente na versão do Disney Plus em inglês. Poder dos raios, iluminem a noite! Isso vai cegá-lo! Vou te dar uma grande jogada, amigo. Eu peguei. É claro que seria Gambit que pegaria Genevieve no colo. Temos pequenas diferenças nas falas. Jubileu diz que seu poder vai fazer o monstro ver faíscas, enquanto Gambit fala que vai dar uma boa mão para o monstro. Além disso, parte da cena já havia sido utilizada antes. Precisamos o certificar de que Landon não será aterrado. Rogue, é a sua vez. Novamente, aquela ajeitada no nome da vampira. Vampira, é a sua vez. Tenha cuidado. Não se preocupe comigo, estou ligada. Pode abrir. Em inglês, vampira usa uma expressão que indica que alguém passou por uma situação ruim e que pretende ser mais cuidadosa nas suas ações. Lembrando que antes ela havia sido atacada por Landon e salva pelo Aranha. Vampira amarra Landon, enquanto o pessoal no Blackbird liga as antenas. O que há de errado? A criatura é muito pesada. Estamos caindo. Só achei estranho que eles conseguiram subir por um tempo com ele, e não tem nenhum comentário sobre falta de força na nave. Não! Chega de sofrimento! Alguma coisa está controlando a nave. Estamos nivelando. Quer dizer que não vão nos pegar com mata-borrão? Gostei dessa. A tradução mandou bem colocando o mata-borrão. Esse era um tipo de papel usado para evitar que canetas tinteiro borrassem, absorvendo o excesso de tinta. Acho que a ideia do Aranha era dizer que caso o jato caísse, só conseguiriam juntar seus restos usando um mata-borrão. Então, logo quando chega no chão, Landon volta ao tamanho normal, mas fica metade mutante, metade humano. Ela é uma mutante, uma telecinética. Eu já suspeitava disso há algum tempo. Uma mutante? É claro! Agora eu entendi. Foi você que me salvou lá no auditório quando o teto desabou. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Genevieve comenta que foi trabalhar para Landon achando que ele poderia curar sua mutação.
O Aranha mostra empatia por ela, já que também tem medo da sua mutação. Enquanto Landon é levado pelos médicos, Hank fala que o Professor Xavier pode ajudar Genevieve a conviver com seus poderes mutantes. Lamento que tenhamos nos conhecido de forma tão desastrada. Você é um cara muito bom pro nosso time. Você tá certo. É um verdadeiro as. Foi bom trabalhar com você, garoto. Foi um barato. Obrigado. Uma coisa me chamou a atenção nessa cena, e não é o elogio vindo do Wolverine. Tempestade e Jean não aparecem aqui. O caso da Jean ainda é pior, porque ela não faz nada, apesar de ter desembarcado com a equipe. Lembre-se que não importa que erros tenha cometido ou quais os seus problemas, não precisa aguentar a barra sozinho. Tô até estranhando o Wolverine e essas falas reflexivas. Notem que o background está invertido, já que o letreiro está ao contrário. Provavelmente fizeram isso para não parecer que Wolverine está no mesmo lugar que o Aranha estava. E na cena seguinte, aparece o mesmo letreiro, só que dessa vez na direção certa. Além disso, reciclaram a cena do Fera Triste. Enquanto os X-Men vão embora, um jornal coincidentemente bate na cara de Spider, revelando que a Dra. Crawford está em Nova York. Para quem não lembra, ela é a namorada de Kraven o Caçador, e conseguiu curá-lo de um tipo de mutação. Tem algumas coisas meio estranhas no jornal. Primeiro que a roupa de Kraven está mal pintada, deixando ele com um visual quase de Super Saiyajin 4. A parte escrita tem erros, principalmente quando aproximam a tela. Os erros mais zoados são o Crown Toes ao invés de Crawford e Spider-Man. Pois é, eu sempre considerei esse o principal Aranha mesmo. Bom, eu vou tentar de novo. Tentar de novo o quê? Seria pedir ajuda? Em inglês, ele usa a expressão Here Goes Nothing, normalmente dita quando a pessoa vai fazer algo, mas está sem confiança. Muitas vezes, a expressão é traduzida como agora ou nunca. Outra coisa a se notar é que novamente ele encontra com a doutora no prédio da Fundação Hardy, criado pela mãe de Felícia. Homem-Aranha! Fico feliz que tenha vindo, mas temos pouco tempo. Eu viajo para a África daqui a 3 dias. Por que você demorou tanto para procurar a minha ajuda? Precisei aprender uma lição. Quando tiver problemas, não estarei sozinho. Basta procurar meus amigos. O colar que a doutora usa está diferente do que aparece no seu episódio de estreia. Nos créditos, podemos ver que apesar do repórter ter se apresentado como John Beard, ele é acreditado apenas como repórter, com o nome de Beard como dublador somente. Outro detalhe interessante é que temos o nome de Jean e da sua dubladora, sendo que ela não falou nada durante o episódio. Assim como o episódio anterior, temos a história em quadrinhos Mutant Agenda como base. Na segunda edição, vemos que o Duende Macabro rouba as informações sobre a pesquisa e coloca um vírus no computador, assim como no desenho. Notem que o quadrinho confirma que esse Duende Macabro da história é Jason Macendale. Na terceira e última edição, vemos a luta no laboratório. O Aranha acaba sendo capturado e preso em uma gaiola ao lado de Fera. O Duende invade o laboratório e, no meio dos tiros, acaba destruindo a gaiola de Fera, que é salvo de cair na mistura pelo Homem-Aranha. A batalha continua e acaba que Landon e Spider caem dentro da mistura. Segundo Fera, a roupa do Aranha consegue protegê-lo de entrar em contato com os componentes químicos. Como o Landon não tem o poder do protagonismo, acaba se transformando em um monstro. A aparência dele nos quadrinhos fica similar à do Coisa do Quarteto Fantástico, muito diferente da versão do desenho. A luta contra o monstro acaba extremamente rápido, com apenas um pouco de teia e um soco do Aranha. Ele deixa o monstro a cargo de Fera enquanto leva o Duende Macabro para a prisão. O episódio do crossover é legal, mas algumas coisas me incomodam. No episódio anterior, Peter estava agindo como um adolescente por causa do medo de sua mutação. Ele não ouvia conselhos, brigava com todo mundo e pensava em fugir. O estranho é que no episódio do Hydro-Man, que vem antes do crossover, ele não se importava tanto assim com a sua mutação. Outra coisa é que o desenho não mostra nenhuma diferença entre mutantes e mutados. Os chamados mutantes são os que nascem com um gene mutante, enquanto os mutados são pessoas normais que têm seu corpo alterado por outros motivos, como é o caso do Homem-Aranha. Ter uma nova modificação no seu corpo não o torna um mutante propriamente dito. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a você que chegou até aqui. No próximo episódio, teremos mais uma adaptação de uma saga dos quadrinhos, então fiquem de olho. Até a próxima!